E aí, meus amigos, Pastor Léo, Diogo, Diógenes. Olá. A gente está começando esse daqui que é um piloto, né? Isso aqui nunca aconteceu. Inauguração, né? Inauguração, para que todos saibam, a gente está no que chamamos de academia de mulheres e agora só tem homens aqui, né? Exatamente. Acho que é inédito. Pela primeira vez na vida, na academia de mulheres, só tá tendo homens. Mas tudo bem, né? Quem que aprontou isso aqui, a gente falou nos últimos 15 segundos antes de começar essa gravação. A pessoa que ajeitou isso aqui, que arrumou isso aqui, né? Não está, que é a nossa amiga Carla. Mas, nesse podcast a gente tem um tema bem interessante, acho que dá pra gente ter uma conversa aqui muito boa, que é Jesus de verdade, né? Acho que, naturalmente, acho que dessa mesa eu sou o mais novo. Não que estou chamando vocês de velho, mas né? Aqui eu tenho que reconhecer que eu sou o mais novo daqui. 24 anos. É, só 24. Eu ganhei, tô com 2. Mas é um tema bem impactante, né? Porque hoje a gente tá gravando muito próximo do Natal. A gente ainda não sabe quando vai sair, mas para as pessoas entenderem, é próximo do Natal. É o dia que a gente... Exatamente, que dia que é hoje? 23 de janeiro. São 23 de dezembro. 23 de dezembro de 2021. E a gente lembra, né, Jesus, né, o nascimento dele nessa época. Todo mundo volta aos seus pensamentos, Vamos colocar um negócio aqui olhares. rapidinho. Uhum. A gente precisa partir de um pressuposto. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso aí é uma curiosidade bem interessante. Aí vamos lá, depois a gente volta pra cá. Mas, isso, né? Considerando que a data que a gente comemora... Considerando a data universal onde todos comemoram o nascimento. O aniversário dele. Eu acho importante ter um dia pra comemorar. Mas agora como dizer, né? Se eu fosse definir, quem que é o Pastor Léo? Quem é o Pastor Léo? Então, boa pergunta. Eu acho que a Bíblia diz o seguinte, que o homem que dá testemunho de si mesmo é mentiroso. Né? Então, o próprio Jesus dizia o seguinte, eu não dou testemunho ao meu respeito. Né? Quem testemunha sobre mim é o meu Pai. Então, falar sobre mim é meio complicado. Eu tenho essa grande dificuldade. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa em aprendizado. Estou em processo de aprendizado, eu sou apaixonado por Jesus, quero mais. Insaciável em aprender sobre a cultura de Jesus, estar mais perto e mais próximo dele. Sou casado com a Silvana, pai de 3 filhos, Mateus, Zay e Sofia. Né? Eu tive o meu encontro com Jesus, se a gente pode falar assim, já que nós estamos falando de natividade, né? Então, Jesus nasceu para mim no ano de 94. Eu acredito que tenha sido... Não, exato, foi na última quarta-feira de agosto de 1994, não lembro o dia. Foi quando Jesus nasceu na minha vida. E de lá para cá, eu fui aprendendo. Cometi erros, acertos e viemos crescendo pouco a pouco. Diogo, quem é você? Então, de verdade. Quem é você? Não precisa ser, né? A Vanessa, eu sei que ela vai estar assistindo, mas deixa que ela põe nos comentários. Tá. Eu sou um verdadeiro apaixonado mesmo por Cristo, onde eu não esperei ter título, não esperei estar pronto, no ponto que eu entendi que a minha mensagem, a mensagem que estava em mim já estava fazendo diferença nas pessoas próximas a mim, não fazia sentido eu ficar esperando um título, esperando um motivo, esperando o meu ego, esperando eu me sentir pronto, esperando eu parar de sentir vergonha, parar de ficar nervoso. Eu simplesmente comecei a fazer aquilo que eu entendi que eu tinha capacidade de fazer, de levar para as pessoas. E aí as coisas foram acontecendo. Eu e o pastor estava conversando agora há pouco aqui, tudo aquilo que, se a gente ficar olhando para eu, se eu tô pronto, se eu posso, se eu tô preparado, se eu tô capacitado, você tá olhando para você, então não é sobre você. Então, como não é sobre mim, é sobre algo muito maior, é sobre Jesus, então não faz sentido eu ficar dando as minhas desculpas para poder começar a fazer, começar a falar, começar a levar a mensagem dele. E como o pastor Léo falou, você conheceu ele desde sempre? Teve um momento na sua vida que você falou assim, ali eu conheci ele, ali ele nasceu para mim? Eu nasci na igreja evangélica, mas durante a minha adolescência eu nunca deixei de ser cristão, mas já não frequentava a igreja, não estudava a palavra, né? E vai fazer 4 anos que de fato eu de fato voltei para ele, voltei a ter comunhão com ele, voltei a ter momentos com ele, voltei a não só ler a Bíblia. Quando eu casei eu lia a Bíblia todo dia, mas não tinha comunhão nenhuma. Então vai fazer 4 anos que de fato eu estou nessa caminhada e a prova
que eu sempre olho se a pessoa de fato está na caminhada. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu de fato percebi que eu estava na caminhada, eu já estava levando o pouco que eu sabia para frente. Então, servindo. Exatamente. E você, Diógenes? Eu costumo dizer que uma definição que eu gosto muito é de miserável pecador. Definição excelente. Miserável pecador, que é a posição que me mantém em busca de conhecer verdadeiramente Jesus. Eu cheguei em determinado momento a qual a única saída que eu tive foi conhecer. Esse cara todo mundo falava e rendia graças. Ao contrário do pastor, do Diogo, eu ainda não tenho uma data para falar assim, é um marco forte meu que foi uma virada. Eu estou num período de transição, seguia uma outra doutrina diferente deles, mas viria um contestador quando eu comecei a estudar sobre esse Jesus e sobre Deus. Sou casado com a Tainara, pai do Rafa, da Helena, do Eduardo, da Laura e a Marina chegando aí. E eu fui curado, cara, pela família. Amém. Então, mesmo eu sendo esse miserável pecador, ele sempre esteve comigo, sempre foi muito bondoso comigo. Então não tinha como, não tinha outra maneira a não ser me colocar a serviço dele e aprender. O pastor falou uma posição que eu gosto muito também, de eterno aprendiz. Uhum. Título, treinamentos e essas coisas, deixa para a sociedade descobrir isso daí. Você falou um ponto bem interessante, né, da questão do pecador. Eu também nasci dentro de uma igreja, sou filho de pastor, neto de obreiro. Então, assim, crescendo na igreja de domingo a domingo. Eu lembro que eu pegava até raiva, porque meu pai estava de domingo a domingo na igreja. Eu tinha que ir, não tinha opção de eu ficar em casa, eu era menor. Mas eu fui conhecer Jesus com quase 18 anos. E literalmente porque eu falava assim, uma coisa eu questionava, o Jesus que eles falavam lá, pra mim ele não era real. Porque acho que aquelas perguntas que todo mundo faz, mas se Deus ele é tão amor, se ele é amoroso, por que tem gente passando fome, que não sei o quê. E o que eu via também sendo pregado lá, eu falei assim, não faz sentido, tem algo que não se encaixa. Mas eu não buscava. Então foi com ali 17, 18 anos que eu passei a buscar, e aí eu tive certeza que realmente aquele Jesus, da maioria do que eu ouvi, ele não era o Jesus de verdade. Mas a pergunta que sempre fica de todo mundo é, quem é ele de verdade? Eu, particularmente, parti do princípio de Cristo como homem primeiro. A divindade eu acho que é fácil aceitar. Né? Quando a gente coloca ele como Deus, é aquela característica assim, eu tenho que ser muito burro para querer questionar Deus, né? Sendo um português bem direto. Mas e o homem? E Jesus homem? Jesus passando fome, Jesus crescendo, Jesus como filho, Jesus como servo, aquele de ajudar, aquilo de fazer, essa de verdade para mim começou a fazer total diferença. Passei a ser às vezes considerado rebelde, apesar de ser missionário, ter visitado alguns países, muitos dos questionamentos as pessoas falavam assim, não, mas seu Jesus parece ser diferente, você fala de uma forma diferente. Eu lembro pela primeira vez que eu preguei, foi aquela parábola, né, das sementes, uma caiu nas pedras, outra no meio do caminho, outra em terra fértil. Aí todo mundo no final começou a falar assim, nossa, que pregador, não sei o que. Eu falei assim, mas gente, eu só li a própria explicação de Cristo. Porque você lê ali no início a parábola, depois o discípulo fica com dúvida e ele mesmo explica. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, por que vocês não estão vendo isso? E essa é a pergunta que eu tenho para o senhor, primeiramente, depois para vocês, ou se vocês quiserem comentar ao mesmo tempo, por que as pessoas encontram tanto de dificuldade de abrir uma Bíblia, não importa a sua versão, de ler e compreender quem ele realmente é? Por que elas buscam tanto, talvez, em referências? O senhor tem se tornado referência, a Carla é uma grande referência, mulheres olham, né? Não conheço ainda a história de vocês dois, mas assim, por que muitos buscam referências, assistem, ouvem o tempo todo mensagens, pregações sobre esse Jesus, mas tem dentro de si, eu tenho certeza, aquele sentimento de tipo assim, eu ainda não o conheço. Para mim, o maior problema é a questão dogmática. Nós conhecemos um Jesus dogmático, mas não conhecemos um Jesus bíblico. Uhum. Né? João 7,38 talvez seja o meu versículo de cabeceira, tá? Está até tatuado na minha testa. Né? Que quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então existe um modelo para crer em Jesus. Né? Não, eu creio em Jesus do meu jeito. Eu lembro que quando eu era jovem, a gente tinha um amigo que o pai dele ele rezava, né? A gente veio no catolicismo também.
Então ele tinha um amigo que o pai dele rezava o Pai Nosso diferente, né? Aí quando perguntava, por que você reza assim? Eu falei, não, porque eu só rezo nas partes que eu concordo. Né? Então ele não concordava com tudo. Então ele tinha um modelo, que era um modelo peculiar dele. E a gente faz isso com Jesus. A gente faz isso com Jesus. Nós levantamos um Deus, né? Segundo o nosso próprio ego, segundo aquilo que eu penso, segundo a minha régua, que é muito pequena. E baseado nessa régua que é mínima, eu estabeleço um Deus para mim. Para afagar as minhas necessidades, eu coloquei o nome dele de Jesus. E eu me prostrei diante dele. Por isso, qual que é o grande problema do conhecimento de Jesus? É que esse Jesus não é segundo as Escrituras. Ele é um Jesus dogmático. Ou eu aprendi com esse Jesus com o pastor da minha igreja, ou com a pregação da internet, ou com o livro do fulano de tal, ou com o padre, ou com qualquer pessoa que seja, ou na DNA Academy, não importa. Ou na Academia de Mulheres. Mas se você não tiver a sua experiência pessoal com Jesus segundo as Escrituras, não vai fluir rio de águas vivas dentro de você. Qual o problema dessa geração? O problema dessa geração, primeiro ponto, é o analfabetismo intelectual. As pessoas leem as Escrituras e não compreendem. Eu tenho ensinado algo. Essa não compreensão é porque a Bíblia é difícil? Não, é porque assim... as pessoas elas são muito fast food, né? Quer tudo muito rápido, então você já conhece. É possível se a gente lançar uma enquete aqui e perguntar sobre algumas histórias bíblicas, 100% das pessoas vão dizer que conhecem, né? Algumas parábolas, né? A história de Noé, a história de Abraão, né? A crucificação, a ressurreição de Jesus, a história de Paulo. Todo mundo conhece, independente que nunca tinha posto o pé dentro de uma igreja, sabe quem foi. Então quando você começa a ler isso nas Escrituras, você já faz, não, já conhece a história. Aí você faz o quê? Já vai pro fim. Pulo. E você não dá a devida atenção para os pontos, para as vírgulas, para os pronomes. Seria o que eu vou chamar de síndrome do livro de números? Começa a chegar, porque aquele que é filho de não sei o que, não sei o que, peraí, deixa eu pular. Por exemplo, a genealogia de Jesus. Eu conheço não, né? Eu admiro, muito já é falecido, por isso que eu posso dizer que eu não conheço. Ele faleceu no século XVIII, XIX, que é o rabino Isaac Lichtenstein. Ele foi um rabino ortodoxo por 40 anos. E encontrou Jesus lendo a genealogia de Mateus. Ele falou, isso aqui não é o Jesus, isso aqui não é Jesus de cristãos, isso aqui é o Messias de Israel. Entende? Então esse homem, que não era um homem qualquer, 40 anos como um rabino ortodoxo. Tá entendendo isso? Eu não sei se vocês conseguem compreender a profundidade do conhecimento bíblico desse homem. Ele falou, não, esse aqui é o Messias de Israel. E por 25 anos ele foi um judeu ortodoxo, crendo que Jesus era o Messias. Lendo o quê? A coisa mais insignificante para os cristãos, que é o quê? A genealogia de Jesus. Só que ali nós vamos começar a conhecer Jesus. Eu não sei vocês, eu sou do interior de Minas, né? Nasci em Belo Horizonte, mas fui criado no interior. Dois? Conterrâneo. Conterrâneo. Gosta de pão de queijo? Não. Tem uns mineiros aí que não gostam. Pão de queijo? Deus, pão de queijo. Cafezinho também. Cafezinho, pão de queijo, queijo em canastra. Eu sou torcedor do Galo, eu não venho com certeza do Cruzeiro. Não, nem aqui, futebol eu não. assisto. Tá bom, menos mal. Tá livre. Menos mal. Mas olha só, quando a gente começa ali no... Nossa, cara, totalmente fugiu aqui agora. Pera aí. Tá. Só para eu concatenar minhas ideias aqui, quando eu perdi totalmente meu raciocínio agora. Você tá falando do Rabino, a genealogia de Jesus, o estudo dele? Ah, sim. Pronto. Beleza. Voltando. Então, quando eu chegava na casa de alguém, mas eu tava com um amigo, chegava na casa dele. Eles não queriam nem saber meu nome. O que eles perguntavam? Você é filho de quem? Entende? Talvez você tenha passado por isso, né? Sim, na verdade acho que todos nós, né? Acredito que Então, quando não é filho de quem é olhar pelo sobrenome. Você tá preenchendo o formulário hoje? Uai, você é um, sei lá, um da Silva? Será que você é meu parente? Não. Então assim, em 100% das casas que eu entrava, 100% das casas que eu entrava com algum amigo, até quando eu comecei a namorar, na minha adolescência, você é filho de quem? Por quê? Baseado na minha genealogia, as pessoas iam me conhecer, sem sequer ter estado comigo 5 minutos. Eles conheceram meu pai, conheceram meu avô.
Então, quando você entra na Bíblia pela genealogia de Jesus, você começa a conhecer a pessoa do Messias. Ali você vai ver o quê? Que na genealogia dele teve um homem que jogou tudo fora. Um homem ingrato. Que tinha tudo. Que Deus deu tudo para esse cara. Só não deu uma coisa. Uma árvore colocou lá e falou assim, essa aqui você não come, isso é meu, não toca aqui. Mas o resto, mas aquele homem quis aquilo. Então, na genealogia de Jesus está esse cara. É um cara ingrato. Entende que pôs tudo a perder. E é por isso que Jesus precisa vir como homem. Né? Você vai caminhando, você vai ver uma prostituta, Raabe. Na genealogia de Jesus. Você vai ver uma mulher casada, né, que era Ruth, uma moabita. Quem eram os moabitas? Quando Israel estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, Moabe proibiu que eles passassem por ali. E ali Moisés vai lançar uma profecia dizendo, ninguém jamais de Moabe vai ter descendência em Israel. Mas tem uma moabita na descendência. E aí você vai ver outra coisa na genealogia de Jesus, que é importantíssimo. Um grande amigo que foi traído e assassinado. O nome da mulher nem é citado. Daquela que era mulher de Urias. Não é teu. Que também não era da linhagem de Israel. Um POI, né, vamos dizer assim, puro de sangue. Então olha o que nós vimos na genealogia de Jesus. Até segurando muito esse ponto que você está falando, hoje o judeu ortodoxo, né, ele tem essa dificuldade de aceitar Jesus como o próprio Messias, justamente por esses pontos. Né? Não tem como um salvador vir destas pessoas, ou como enquanto ele ainda em vida falava, mas ele senta perto dos pecadores e etc. Só que a realidade é que nós, na vida real, às vezes a gente começa a ler a Bíblia, as pessoas querem realmente colocar Jesus num patamar que ele não foi como humano. A gente ouve pessoas falando, não sei se vocês já ouviram, mas tipo assim, mas Jesus era Deus também, né? Passar lá os dias no deserto era fácil, né? Vamos dizer assim, andar sobre as águas. Jesus não sentia frio, né? Não passava essas necessidades. Eu acho que vejo muito isso. Por que eu estou falando? Porque, vou trazer para a realidade que eu vivi por muitos anos. Mais de 20, eu tô com 26, né? Não falei minha idade no início, mas eu vivi, sei lá, por 24 anos da minha vida. Que é o aspecto de que alguns hoje, pastores, pessoas que eu vou dizer assim, né, do alto escalão, não vou pegar nem pessoas comuns, aquelas que só vão no culto e sentam, mas eles têm dificuldade de fazer uma oração simples. Tem que colocar, meu Senhor, inefável, não sei o que lá, amor maravilhoso, gigantesco, mas o Jesus simples não acontece. Então, eu já fui, por exemplo, uma vez fui convidado a fazer uma oração para uma moça que ia fazer uma cirurgia. E assim, eu sou bem direto com Jesus. Eu já até briguei com ele, né? Eu tenho ele muito como irmão, já discuti mesmo. Mas naquele dia eu peguei o microfone e falei assim, olha, Jesus, faça a sua vontade. Se for para ela morrer, que assim seja. Se for para ela também viver, que assim seja. A sua vontade tem que ser feita. Aí era aquele culto assim, era uma festa, um congresso, do nada. Aí, pastor Eliel, pelo amor de Deus, a oração que você fez. Eu falei, mas pastor, falei algo de errado. Melhor oração que a vontade dele não tem que se prevalecer sobre qualquer outras coisas. Um judeu ele tem um padrão de oração. Ele sempre começa a oração com Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor Deus e Rei, Criador de todo o universo. E dali para frente ele vai construir a sua jornada de oração. Mas ela sempre começa com o reconhecimento da divindade. Sim. Né? E da pessoa de Jesus. Então é um exemplo que a gente precisa trazer para nós. Porque as pessoas têm dificuldade, né? Eu vejo muito isso na academia, porque eu tô muito no bastidores. Aí vejo as mulheres perguntando assim pra Carla, como que eu faço pra orar? Qual que é a Bíblia que você tá usando? E aí eu fiz assim, pergunta que mais fazem pra mim também. Será que mas será que as pessoas acham, não, a Bíblia do Pastor Léo tem que ser especial? Como é que faz pra conhecer o Jesus seu? O Jesus individual agora, né? Então, assim, com Jesus queriam tocar na capa pra ser curado, acho que hoje eles querem tocar na Bíblia do Pastor Léo pra fazer o download do conhecimento. Então, assim, todas essas questões eu acho que fogem. Porque, principalmente na época que a gente está gravando isso, e muito provavelmente as pessoas vão assistir, ainda antes de iniciar 2022, todo ano, eu vou fazer promessa. Uma das principais promessas de todo cristão é, vou ter mais tempo com Deus, vou fazer meu devocional, vou conhecer. E o que acaba acontecendo? Não faz. Não busca, mas não se permite. O meu momento de conhecer a Cristo foi literalmente assim. Eu já lia muitos livros seculares, eu sentei para ler mais um livro e eu olhei do lado, tinha a Bíblia. Eu senti assim, não, tem algo errado.
Eu já tô conhecendo muito já da humanidade. Eu preciso conhecer um pouco dele. Mas na hora de eu abrir, eu falei assim, Jesus, isso aqui tem que ser legal. Eu falei, de jeito. Eu vejo tanta gente que ama, que chora, que, enfim, que carrega nos braços, mas eu já tentei ler e era chato. Era assim, eu falei assim, me faz entender e eu ver que as pessoas não veem. Aí eu abro pelo início, Gênesis 1:1. Aí tá lá, e Deus fez os céus e a terra. Peraí, a editora colocou um S a mais nisso daqui? Aí eu fui abrir outras versões, abri umas 3 naquele dia, e todas elas, céus no plural. Eu falei, peraí, tem uma coisa diferente. Aí eu já falava inglês, eu fui pra Bíblia em inglês e lá tá assim, and God has made the heaven. Aí eu, peraí, heaven em inglês não é o sky que a gente fala. Aquela escola dominical que eu fui, pelo menos na Assembleia, né, de onde eu vim, que é, né, não, os passarinhos, as tias lá desenhavam, colocavam, eu falei, peraí, tem mais coisa profunda. E aí fui estudando e comecei a ver algumas questões, né, que aí começa até a gente falando dos 7 céus, e não sei, tem gente que fala que é 3, Essa é uma outra história. Aí vai, que não é o caso daqui. Fica muito comprido o negócio. Mas o grande ponto é, aquele dia eu despertei curiosidade. E fui lendo, fui percebendo, pegando detalhes, como o senhor falou. Eu sabia quem era Jonas, eu sabia quem era Noé, sabia quem era Jesus, sabia quem era Paulo, mas aquele relacionamento de conhecer não tinha. Até que chega um dia, eu lembro até hoje, foi, né, sendo bem aberto aqui nessa plataforma, assim, o primeiro beijo entre 2 pessoas do mesmo sexo na Rede Globo. Aí foi aquele away, eu falei assim, e eu tava acabando de ler a passagem que as filhas lá de Ló falam assim, não, vamos se deitar com o nosso pai. Eu falei assim, ui? Eu falei assim, não, peraí. Tem, né, essas pessoas estão meio... Aí eu via cristão falando, eu falava assim, gente, calma aí, por que vocês estão se escandalizando? Tipo assim, o que tem de novo? Aí a gente começa a perceber, Salomão fala, não há nada de novo debaixo desse sol. Então, esse Jesus de verdade, a impressão que às vezes passa, né, que cada um tá vendo um Jesus diferente. As pessoas admiram o Jesus do Léo, o Jesus do Teógenes, do Diogo, da Carla, mas e ele? Ele até se perguntou, né, para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou, né? Antes, quem que eles estão falando que eu sou e quem vocês dizem? É porque havia um contexto muito forte ali, né, no meio do povo. Porque o Messias não podia dizer, segundo o Talmud, se o Messias dissesse que ele era o Messias, ele perdia a essência de ser o Messias. Justamente porque ninguém pode dar testemunho de si mesmo. Tá? O que o povo está dizendo que eu sou? Então baseia-se nisso. Mas, Diogão, vamos lá, que senão eu vou ficar falando. Não é o objetivo do negócio, né? Tem o Diógenes e o Diogo ali. E eu quero deixar realmente essa deixa. Né? Não existe o meu Jesus, né? O do Eliel, de todos os mundos, existe só um Jesus. É o de 7:32. 7:38, perdão. É o Jesus segundo as Escrituras. E como é que eu acho que o senhor tocou num ponto muito interessante, que o senhor falou dessa geração fast food. Hoje a gente vive a geração Infoitec, né? Então o tempo máximo é 5 segundos. Então eles querem criar uma modelagem de Jesus para o bem comum deles, de conveniência sem compromisso. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu busco a Ele, mas da mesma forma não tem profundidade. Quando você vai estudar sobre intimidade e unidade, você entende direito disso. As pessoas não querem um Jesus de conveniência. Andar com um pé no mundo e um pé no céu. E não vai. A própria palavra fala que você não serve a 2 senhores. E aproveitando dessa vertente desse Jesus criado, começa pelas versões da Bíblia, né? Quantas 1000 versões a gente tem da Bíblia? Porque todo mundo que acessou e imergiu nesse estudo quer fazer a sua vertente do negócio. Entendeu? Você mesmo falou assim, eu pesquisei em 3 versões, 4 versões, inclusive no internacional. Existem sim. Entendeu? Então é um Jesus descompromissado que a galera quer encontrar hoje. Eu, por longa data, escutei falar desse Jesus, escutava amigos de igreja evangélica, até dentro da católica mesmo, falando que conhecia a Deus e tal. Eu queria saber, como é que você acessou esse Jesus? É uma fórmula mágica? Mas eu só consegui acessar e só consegui me desconstruir também do meu ego quando eu acessei ele no meu secreto. Quando eu parti do pressuposto de contestar o meu entendimento sobre o que eu estava lendo. O problema nosso é que a geração de hoje não foi doutrinada a contestar nada. Então você pega um bando de adolescente aí... É errado contestar, né? Você pega um bando de adolescente aí, enfia numa igreja toda preta com som alto, tem cara escutando grave de som e falando que é o Espírito Santo, mano.
falando que é comprovado, a ciência comprova que a música emite você uma frequência, Sim. entendeu? E quando na verdade, cara, você não precisava de uma música alta, estrondosa, que a própria palavra fala que Deus fala no sussurro com você. Eu acho que o principal pilar para você acessar essa sabedoria é o buscar mesmo. É o pedir a Deus para que Ele te mostre esse caminho, é se colocar à disposição. Só que a geração de hoje dos 5 segundos, se eu falar para um cara hoje, não, você tem que entrar, vamos entrar em oração aí, pra você ficar 10 minutos de joelho, só para você desligar da frequência que você vê o dia todo da sua correria e conectar com Deus. O cara não fica. Você falou Aí escuta pregações, escuta trechos, escuta treinadores. Eu estava comentando com o pastor aqui antes da gente começar. Tem treinadores aí, os coaches aí, falando que está fazendo curso para a galera encontrar propósito. Eu já vi isso sendo aplicado Entendeu? dentro da igreja para trabalhar com o emocional mesmo. Compra um curso aqui. Isso. Entendeu? Eu tenho um projeto hoje, o Diogo também, que a gente mexe com resgate de masculinidade perante Deus. Cara, se eu falar pra você que isso é balela pra vender, você não precisa comprar um produto pra você encontrar, não. Você precisa pôr Deus como centro da sua casa. Ele é pilar forte, nós não somos. Por isso que eu me coloco na posição de miserável. Eu não sou. O meu ego, a minha vaidade, eu brigo com ela todo dia. Dessa posição que você fala de miserável, igual você falou no início, né? Ainda eu tô conhecendo, eu sou um pecador. Sim. Na sua opinião, assim, o que te faz reconhecer assim? Porque é difícil. Os meus pecados. Tá, Porque mas é... uma coisa é você reconhecer o seu pecado, você pedir a absolução dele e falar pra você assim, você não vai lembrar. Então eu, na posição de pecador, todo dia eu tenho que lembrar quem eu sou e partir daquele início. Mas da onde, na sua opinião, vem essa consciência de ser pecador? Porque não é todos. A gente tem pessoas que se acham já santificados. Já se acham que não tem. Eu conheço pessoas que acham que uma vez que eu aceitei ou conheci esse Jesus, né? Eu agora não sou mais pecador. E não é normal uma pessoa se reconhecer assim. Não é normal. A posição, quando eu falo que o melhor lugar pra mim é me colocar como miserável, como pecador, é pra me manter em posição de cruz, de ressignificação, de entender que perfeito foi, e Deus quis que a gente entendesse isso, e mandou Jesus de pequeno, para que a gente entendesse a forma humana dele. Por exemplo, eu fui acessar, eu tenho 38 anos, eu fui acessar conhecimento com 34. Então eu tive uma vida de pecado. E eu elevar meu ego devido a formações que eu fiz, ou outras coisas que eu fiz, e tentar ir para o mundo disso, é o de hoje, a minha força é limitada. Isso foi desde o início. Entendeu? Assim, nesse processo de conhecer a Cristo, desde o início você já falava assim, opa, eu sou um pecador. Não. Primeiro a gente tenta buscar, por exemplo, o último que eu me rendi foi a conhecer a palavra. Eu fui para o mundo, fui fazer treinamento, fui fazer curso, fui fazer formações, eu virei um colecionador de certificados. Eu queria a fórmula mágica de tirar esse vazio que às vezes eu sentia. Eu tinha metas de algumas coisas, eu alcançava, no outro dia eu estava no mesmo vazio. A vida não tinha sentido para você? Tinha, eu sempre fui um desbravador. Eu sempre arrumava objetivos implícitos para me manter no motivo. Só que quando a gente parte para ser família, a gente vê que muitas coisas, principalmente quando vem dos nossos filhos, que exigem treinamento, exigem informação da gente, até mesmo pelo mundo que a gente vive hoje, de tudo comum, igual você citou aí, de ver o beijo entre dois homens, exigiu mais de mim também, em ser um pai melhor, em ser um pai presente. E quando a gente entende esse propósito, que está no mandato de Deus para a vida, tanto do homem quanto da mulher, existem papéis específicos, entendeu? A coisa começa a fazer um pouco mais de sentido. Quando eu me coloco na posição de pecador, eu poderia mudar isso e falar assim, ressignificador. Estou tentando ressignificar uma vida, de crenças, uma infinidade de coisas. Mas enquanto eu tentei por ferramentas, que é o lado humano, de formação, eu topava com silêncio. E quem é contestador, se você for um negócio, por que você está fazendo isso? Chegando num ponto você vai calar, eu vou te pressionar. E aconteceu comigo o que aconteceu com você. Peraí, eu já li tanta coisa, por que eu não vou ler, estudar isso aqui? Eu já tinha lido, tá? Passei. Sim. Uma historinha bíblica milenar. Agora, quando você coloca estudar, prestar atenção. e você começa a ver, por exemplo, algumas contestações, até comentei com o pastor antes da gente começar aqui, Deus, na única vez que viu o filho na posição de pecador, não hesitou. Por que a gente tem esse ego elevado de achar que anda com ele? Quem somos nós?
Com essa geração de treinamentos e coach aí, antigamente você perguntava pra uma pessoa quem é você, o cara travava. E eu descobri que além do cara saber quem ele é, dele não sabia em quem ele cria. Ou seja, ele não tinha um ponto de partida. Todo dia ele levantava senhor de si mesmo. E vinha as frustrações, depressão, ira, síndrome do pânico. Aí a ciência acha uma série de coisas para querer explicar. De ir para cada lado que o vento aponta, vamos dizer assim, né? Ah, tá indo para lá agora, vamos lá agora. E eu, como um propulsor desse movimento de masculinidade, a gente toma muita porrada. Mas todas as vezes que você vai tomar uma porrada, você vê que é coisa social trazendo para que você debate aquilo. Qual é a principal dela? Que a gente é contestado. A questão do machismo, a questão da hierarquia sobre o homem e a mulher. Entendeu? E quem contesta? Assim, é o público mundano ou vamos dizer assim, os próprios cristãos vêm e contestam você? Cara, principalmente o povo mundano. Aí tem o cara ausente de responsabilidade, a gente chama de emasculado, que abandonou a família e fala assim, não, mas aquela mulher é impossível. Eu não estava aguentando mais. Eu não estava conseguindo fazer ela feliz e não estava feliz. Aí você vira para esse mesmo cara e pergunta assim, o que é felicidade para você? Travou, cara. Entendi. Mas a falta de conhecimento, ele precisa achar na mente dele uma justificativa para justificar o erro dele. Eu falei isso uma vez numa palestra e eu tomei muita porrada. Eu falei assim, a culpa do que está acontecendo na sociedade na presente data é só nossa, dos homens. Exatamente. Com certeza. Uma porção de cara fechou a cara para mim. E esse ponto aí é muito interessante a gente colocar um negócio aqui. Uma pergunta básica, né, para nós que respondemos e para o telespectador. O que é que aconteceu quando Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento? Nada. Exatamente nada. Exatamente nada. Mas quando o homem comeu, os olhos dele se abriram. Por que o homem acha que ele não é responsável? Porque ele comeu sabendo. Não, falando, por que ele ainda acha que ele não é responsável? Né? Se foi quando ele comeu que os olhos se abriram. Por quê? Porque sobre o homem havia responsabilidade. A autoridade de crescer e multiplicar, governar sobre a terra, foi para o homem que ele deu. A mulher foi tirada de dentro do homem. Eu já falei isso algumas vezes na live com a Carla, mas só para a gente contextualizar o que o Joyce está falando, quando Deus cria, dentro do processo da criação, homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher no mesmo tempo, gente. Porém, ele formou o homem primeiro. Por quê? Porque o homem é exterior, é essa casca grossa. Se aqui, por exemplo, aqui nós estamos numa sala, a parte externa dessa sala é o homem. Os microfones, está super guardado, as câmeras, tudo aqui dentro é a mulher. Então a casca grossa, ela vem primeiro para proteger a mulher, que é a parte sensível da história. Então Deus tira o homem, a mulher, de dentro do homem. Eu não gastaria muito tempo a falar sobre isso e nem é um tema. Na verdade, o que eu ia trazer para esse tema, porque assim, Jesus ele tinha essa consciência, né? E hoje, quantos homens pegando desse assunto? Gente, a cultura judaica trazem, né? Não, a cultura judaica correta, a mulher ela tem um papel fundamental. Haja vista que um judeu, um filho, é criado pela mãe até os 12 anos de idade. Depois ele vai ser criado pelo pai. Lógico que os dois também em família, sim, mas a grande responsabilidade. Tanto é que quando... Vamos lá, vamos contextualizar isso dentro da Bíblia? Vou dar 2 exemplos rapidinho aqui. Primeiro, quando a caravana, eles vão lá para apresentar Jesus. Jesus tinha 12 anos, vai passar pelo Bar Mitzvah, se apresentar. Ele vai na caravana, os homens na frente, as mulheres atrás. Era assim que eles andavam. Na volta, Jesus está onde? No templo. Mas eles só se encontram depois de 3 dias. O que está acontecendo? O José está achando, a Maria não ensinou direito para Jesus, porque Jesus está voltando com ela. Ele tinha que estar voltando comigo. E Maria estava pensando, Jesus não entendeu. Tá lá com o pai. Tem gente que fala assim, nossa, que mãe inconsciente, né? Vai largar o filho para trás. Porque eu sou cultural, você tem que analisar isso dentro da cultura de Jesus. Não na nossa mente. Aí quando eles voltam, o que ele está fazendo? Se depois dos 12 anos ele tem que cuidar das coisas do pai, o que ele estava fazendo? Com o pai dele. Cuidando das coisas do pai. Então esse é um ponto. Né? A partir daquele momento. O outro ponto, quando Jesus está no casamento, Caná da Galileia, que a mãe dele chega para ele e fala assim, Jesus, o vinho deles acabou. Mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, o tempo da sua autoridade sobre mim já passou. Não é que ele estava sendo mal educado, é uma questão cultural.
Entende? Então as mulheres dentro das escrituras têm um papel fundamental na criação de filhos. Agora, na cultura ocidental e principalmente aqui, infelizmente, eu tenho que fazer menção, né? Principalmente dentro da cultura católica que nasce, né? Após Inácio de Antioquia e principalmente Agostinho, que tinha problema em relação às mulheres, é que começa a ter problemas. Entende? Das mulheres exercendo ministério, das mulheres ter autoridade, aí começa a subjugar. Aí o homem começa a ser em vez de ele ser o macho alfa, vamos dizer assim, ele começa a ser o machão. Porque o machão ele vem do pressuposto que é o seguinte: eu não conheço a minha identidade. Impositura. Eu tenho medo. Essa mulher é muito forte para mim. Se eu não subjugá-la, ela me engole. Por quê? Porque eu tenho medo, eu não sei quem eu sou de verdade. Porque um homem que tem identidade, um homem que conhece quem ele trafega em qualquer ambiente, seja com uma mulher, seja com um homem, ele cuida bem da sua esposa e cuida bem dos seus filhos. Não há competição dentro do lar. Há uma construção. Por quê? Porque ele encontrou em Jesus a sua identidade. Ele entende que a casa dele é um reinado, né? Como todo é um reinado envolve sucessão. E sucessão, igual o pastor falou, quando Eva chegou, Adão já era homem feito. Era papel dele ter direcionado, treinado, apresentado. Entendeu? Então, eu costumo falar que assim, ele comeu o fruto sabendo que era fruto. Eva pode ter por curiosidade. Adão sabia o que estava acontecendo. Entendeu? Ele sabia, era papel dele ter direcionado isso. O que acontece muito na nossa geração são esses homens que não são cientes desse papel. A coisa que eu mais escuto em atendimento meu, o pessoal perguntando: como que eu faço para resgatar a minha casa, meu casamento, a minha intimidade? Ter essa fé aí. Coloca Deus como centro da sua casa. Exato. Até uma coisa que vale a pena a gente Dentre o papel do homem, um dos principais pilares dessa masculinidade é o sacerdócio. E o sacerdócio, quando eu falo colocar a Deus, é apresentar a Deus. E não aceitar menos que isso. Só que nós vivemos uma geração de homens bananas que não conhecem a Deus. Não, alguns termos de igreja eles usam, não são cristocêntricos. E querem treinar seus filhos ou direcionar seus filhos dentro de uma maleabilidade social. E na verdade, se a gente for estudar mesmo sobre Deus, igual eu falei para você, muitos homens não sabem nem pelo que crer. Quando você vai estudar, vamos estudar só a figura de Deus. Nós vamos falar de identidade, provenção e propósito. Que é o que todo homem tinha que ter de berço. Igual o judaísmo ensina isso de berço. Posso dizer que esse é o nosso erro? Hã? Porque a gente não é igual o judeu, né? O judeu desde que passou a aprender a ler, tá lá aprendendo. Aqui, infelizmente, a gente conta histórias, né? A gente não busca... O judeu com 5 anos de idade, ele começa a decorar a Torá. Dos 5 aos 10 anos de idade, ele já decora. Só uma palavra interessante. Decorar, né? Não é ler, não é estudar. É obrigação para ele, né? Gente, presta atenção em algo. Eu vou deixar o Diogo falar aqui. Só vou colocar isso porque você puxou o gancho. Uhum. Como é que os apóstolos escreveram as escrituras? Não tinha Google lá para eles copiar, não, gente. Como é que Pedro faz tantas citações? São mais de 250 citações da Halahá, né? Da lei judaica no livro de Mateus. Da onde, cara? Qual que é o Google que esse camarada tava para copiar? Ou será que as pessoas imaginam que ele tá lá lendo o pergaminho? Tá decorado. O cara não andava com a Bíblia debaixo do braço, não, mano. Ele tinha toda a Bíblia decorada. Até Jesus, né? Quando começa a citar as profecias, etc., muitas das vezes em público, conversando como a gente está aqui numa mesa, era a descrição, né, corrida ali do que foi. O que você ia posicionar naquela hora? Uma coisa que eu acho que vale a pena de levantar aqui, que a gente está falando aqui de que a Bíblia não é machista, né? Mas na igreja a gente tem o machismo, né? Pra deixar claro que é muito mais para esse lado. E eu gosto de falar, inclusive, que muita gente fala, principalmente feminista, vai muito para esse lado de os patriarcado, tem que abaixar o patriarcado e tal. Mas na verdade porque não entendeu o que é o patriarcado. Porque quando você entende o que é o patriarcado, na verdade, eu gosto de falar o seguinte: o patriarcado ele é o oposto ao machista. Não é o feminismo que é o oposto ao machismo. Na verdade, o feminismo é a versão feminina do machismo. E é incrível como as feministas vão no trecho da Bíblia: vocês, mulheres, sujeitai à vontade de seus maridos. Aí entra o feminismo, sujeitar à vontade de homem. Na verdade, eu acho que o que a gente pode pegar do gancho, inclusive, de Cristo, não existe essa hierarquia na vertical entre homem e mulher. Ela é horizontal.
É a mulher entender que ela tem um homem que morre por causa dela. Exatamente. Que acredita nisso. Assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. E é o que nos aproxima, entendeu? Eu acho que o ser humano pode chegar o mais próximo de Cristo é isso. É vivenciar esse legado, entendeu? E esse reinado nos dias de hoje. Família hoje é animal de extinção. Gente que confronta líderes rebelde. E hoje eu posso dizer que não conhecer Cristo de verdade é por falta de conhecimento ou de relacionamento? Relacionamento. Inclusive, até esse tipo de competição que existe ali da mulher querer fazer as coisas que o homem faz, né, para esse lado, é exatamente essa falta de identidade que só vem na intimidade no relacionamento com Cristo. Na intimidade de relacionamento com Deus. Quando você vai buscar Deus, quando você vai buscar Jesus, você entende muito mais sobre você do que ele mesmo. E Mas aí, quando onde? você... Buscar no secreto, no relacionamento. E aí, quando você descobre quem ele é e ele te mostra quem você é o que o pastor acabou de falar de identidade. Você pode passar aí em qualquer lugar, qualquer pessoa falar o que quiser sobre você, que isso não te impacta, mas é porque você sabe quem você é. Não é você acha que sabe quem você é. Quando você acha que sabe quem você é, aí você vai cair em ambiente de competição, você vai cair no que o outro fala, você quer se defender, você quer se proteger. Então, nessa defesa máxima aí, das pessoas se defenderem, se guardarem ou querer ser melhor do que as outras, ter essa competição, inclusive dentro do casamento, que é um tema que a gente levantou aqui, do homem e da mulher ter essa competição ali entre eles, é só uma consequência da não identidade. Então, se a pessoa tem essa identidade clarificada, não existe essa competição, não existe a mulher querer pegar o papel do homem, principalmente se ela tem um homem que é um patriarca de verdade em casa, porque a mulher que tem um homem que faz o que a Bíblia diz que ele tem que fazer, um homem que de fato morre por ela, por que a mulher quer ficar no lugar dele? Agora, será que Jesus, ou melhor, é uma pergunta, Jesus desde sempre sabia quem ele era, e será que em algum momento ele duvidou? Porque você falou da falta de identidade, né? Ele era ser humano, homem. Às vezes você citou que muitos dos homens às vezes travam, não sabem nem o que é a ser felicidade pra ele. O que vocês acham? Nenhum momento. Em nenhum momento ele não duvidou. Em nenhum momento ele teve dúvida. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. Entende? Ele é o próprio Deus. A gente existe uma construção onde você diminui a presença de Deus pela filosofia. Por exemplo, vou citar dois textos bíblicos aqui. Quando Jesus está na cruz, por exemplo, né? Ele está ali, Eli, lama zatani, né? no aramaico. Meu Deus, por que me abandonaste? E muitas pessoas elas vão avaliar aquele texto como Deus abandonou Jesus. Eu já vi pregações assim de chorar naquele texto, onde naquele momento, porque o pecado do mundo entrou em Jesus, Deus o abandonou, porque Deus... né, o pecado faz separação entre nós e Deus, sabe? Só que isso leva Jesus para um cunho emocional e Deus para um nível, se a gente pode dizer assim. Eu vou fazer uma coisa simples porque é profundo o entendimento para não ficar muito extenso, mas um pai irresponsável. Aí eu pergunto para os pais que estão aqui, os momentos mais difíceis da sua vida, você abandona o seu filho? De forma... Então Jesus está na cruz restaurando a humanidade, Deus o abandonou? É isso mesmo que está escrito no texto? É isso mesmo que quer dizer? Aí você vai fazer o quê? Mergulhar no Salmo 22. Como é que começa o Salmo 22? Deus meu, por que me abandonaste? O que Jesus estava fazendo? Ele estava questionando se ele sido abandonado ou ele estava fazendo a sua última pregação? Isso mostra um nível altíssimo de identidade. A última pregação de Jesus, porque era um conceito cultural. Quando alguém queria ensinar algo e não tinha tempo hábil, principalmente dentro dos Salmos, ele dava só o primeiro trecho do Salmo, porque todos os ouvintes que estavam ali, que eram instruídos, sabiam aquele de cor. Opa! Então todos os ouvintes que estavam ali, quando Jesus falou, Deus meu, por que me abandonaste? Ninguém questionou, falou, até Deus abandonou ele. Não, todo mundo fez o quê? Chorou. Mergulhou no Salmo 22. Entende? Então, até o próprio cinturão, né, que estava lá, ele falou assim, verdadeiramente... Ixi, né? Até a própria maneira que ele morreu, né? Então esse é um ponto. Aí eu vou dizer o seguinte, aí vai nesse Salmo 22, pessoal. Que aí vocês vão ver, né, a essência da última pregação de Jesus.
Né? Então, é maravilhoso. Né? Um outro ponto é quando ele está no Getsemane, né? É um texto homérico, né? Que ele chega e por 3 vezes ele fala, passa de mim. O silêncio de Deus foi a resposta. Você precisa ter muita autoridade para você encontrar a resposta no silêncio. Então, alguém que é frágil nas suas emoções, ele vai usar o silêncio como fator da sua própria vontade. Ou seja, eu quero ficar livre disso daqui. Você não falou nada, você concordou. Quem cala, consente. Né? Esse é o discurso dos medíocres. Né? Porque o silêncio de Deus, ele não é nem sim nem não. Ele é o posicionamento do princípio. Qual era o princípio do Messias? O que ele tinha falado para Pedro? Quando Pedro chega para ele e fala assim, de maneira nenhuma eu vou deixar o Senhor passar por isso. Ele fala assim, Pedro, eu vou negar tomar o cálice que eu nasci para tomá-lo? Você acha mesmo que por causa do seu discurso eu vou abrir mão da vontade pela qual eu nasci? Então Jesus nunca questionou a sua identidade. Por quê? Porque a alma de Jesus era humana. O corpo de Jesus era humano, mas o espírito dele era 100% eterno. Dentro do hebraico, né, dentro da cultura semita, é chamado de kemuná, que é uma manifestação. Jesus é um partsufre, né, uma face inferior. É como se Jesus ele é uma face menor do eterno. Ele não é menor do que Deus dentro da autoridade e poder. Ele é o mesmo eterno, criador dos céus e da terra. Só que para que a gente pudesse ter acesso a essa redenção, ele precisou reter sua glória. É como se a humanidade fosse um equipamento 110, Deus é uma rede 220, então eu tenho um equipamento sensacional aqui, que é a humanidade, e uma rede para ele ser ligado que é 220, não dá. Se ligar queima, aí precisou vir Jesus como transformador. Né? O transformador que conecta esse material fabuloso que nós somos ao eterno novamente. Então ele, se a gente puder dizer assim, eu sei que é uma figura de linguagem que parece meio tosca, né? Mas bem compreensível. Né? Mas não tem uma outra maneira de explicar. E Jesus, posso até dizer, não dá pra gente ser um cristão bivolt, né? Não dá pra ser um cristão bivolt, né? Não dá, nós não somos 110, 240, o cristão é 110. E outro ponto, né? Não tem como eu chegar, por eu ser 110, eu não posso chegar no Pai, que é 220, sem um transformador, porque senão eu vou me queimar, literalmente. Então esse é o ponto. Então Jesus ele nunca questionou a sua autoridade. Os comportamentos de Jesus mostram, esses 2 exemplos, tem outros, mas nesses 2 principalmente, que ele realmente sabia, né, o que ele veio para fazer, e ele veio para cumprir o papel de Deus, se fazendo carne, habitando entre nós, e como diz João, né, vimos a sua glória. Né, e qual que é a glória de Jesus que nós vimos? O apóstolo Paulo depois vai escrever para nós, Colossenses 2, 14 e 15, despojando principados e potestades, os expôs publicamente, triunfou sobre eles. E rasgando o escrito de dívida que era contra nós, triunfou sobre eles. E os pais dele? Maria, interessante, José. né? Sabe o que eu estava questionando esses dias? Porque há um relato, principalmente dentro do Vaticano, que quando começou o Concílio dos Bispos, né, Maria e um dos irmãos de Jesus foram até Roma para questionar a tradução em grego dos evangelhos aramaicos de Jesus. Porque o evangelho foi escrito, a Bíblia foi escrita em aramaico e hebraico, nada de grego, grego foi tradução. Então esse relato saiu recentemente, nos últimos 15 anos. Você estava pensando, você já pensou, gente? Pensa em algo. Já pensou em topar aí? Quem sabe alguém que foi da própria família? Eu estou com essa utopia na minha cabeça esses dias. Né? Tanto José como Maria nunca questionaram, porque o nível de entendimento que eles tiveram na hora que eles receberam, né, o cumprimento de Isaías 7,14, né, que a Virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Gente, ó, os antimissionários, pode me xingar à vontade, vai no meu particular lá para aprender um pouco mais sobre isso, que eles falam que Jesus não nasceu de virgem nenhuma. Mas se você ler esse texto em hebraico, a conotação é que quando Isaías recebe essa profecia, ele fica assustado, ele fica espantado de uma virgem dar à luz a um filho. E outra coisa, né? Muitos vão dizer que aquele filho ali não era o Messias, era Ezequias. Ezequias é Emanuel, Deus conosco?
Então a gente tem que se largar de ser burro também. Sério, eu acredito que muito questionamento bíblico vem da burrice. Você estabelece um fundamento e todo mundo precisa crer naquilo, mesmo que ele seja frágil. Então imagina se Isaías, que recebe a profecia, ele se assusta. Imagina José e Maria, que são o alvo da profecia. É impossível ter questionamento. Eu até fiz um estudo baseado nessa parte, porque primeiro eu comecei com Maria, depois eu fui para José. Maria, quando ela, né, o anjo vem e fala para ela, e fala, graciada, né, tipo assim, abençoada, ela, mas por quê? Aí o anjo fala assim, não, você é. Ah, então tá bom. Ela meio que segue a vida dela. E aí ela vai pra casa de Isabel, né, Isabel, irmã de João Batista. Aquela viagem levou um tempo mais ou menos entre ida e volta de 6 meses. Quando Maria retorna, eu vou até fazer um gancho com o que você fala da masculinidade, ela se encontra com José, ela já estava noiva, mas ela se encontra ali com José, minha esposa está grávida de 7. A gente olha, não tem como não questionar. Se José devia ter pensado assim, essa mulher, pronto, desistiu de mim, rumou outro para lá. Não, mas tem um contexto aí, só pra gente contar, só dentro da cultura. Como é que era o casamento judaico naquela época? O marido e a mulher, eles se casavam, ficavam 1 ano separados. Separados de todo mundo. Por quê? E não tinham relação. Porque não tinha exame de DNA. Havia um processo muito forte de ter a convicção herança, e certeza, né? das heranças da terra, né? De você não gerar herança para uma outra pessoa. Principalmente pelo dote que José provavelmente pagou por Maria. Não, você vai ver isso nos filhos de Judá, com Tamar, né? Eles vão fazendo coito interrompido ali e morrendo todos porque não queriam gerar herança pro irmão. Então, o que acontece? Quando José vê aquela barriga crescendo, ele fala assim, não foi eu. Né? Mas aí que é o ponto, ele pensa em desistir. Ele pensa em desistir, É um ponto claro. bem legal de um estudo que eu vi, é que assim, ele em nenhum momento fala que ele vai, digamos, devolver o dote, né? Porque ele não queria que ela fosse mal falada. Ele pretendia fazer um processo lá que era uma... apedrejado. Uma separação. Ele ia ser apedrejado por ter casado grávida. Por ter casado grávida, exato. E aí, a hora que o anjo vem e fala com ele, e esse é um ponto bem interessante, né? Vem uma convicção tão grande nele que ele tipo assim, tá bom. Aí eu viro e falo, a integridade será que a desse gente homem, é esse nível de a integridade desse homem? A Bíblia diz que ele deixou, que no seu coração, ele planejou secretamente deixá-la. Ou seja, ele ia deixar ela secretamente. Ela também não sabia, ele não chegou e falou assim, ó, aí eu acho que eu vou te deixar. Ou seja, ele não ia contar pra ninguém porque ele estava deixando ela. Então, Ele assim, não ia expô-la. Isso é que o texto no original ele vai nos trazer. Você vê o nível de integridade. É um homem, de verdade, como a gente estava falando aqui. E a forma Você macho, né? Um dos processos, né? E não contestar, né? Acatar e fazer o que era pra ser feito. E cuidou, né, cara? Jesus, ele... Ó, gente, vamos falar um negócio sério aqui, na boa. Jesus é 100% Deus. Da DNA Academy, eu tenho uma aula, na verdade são 6 aulas falando da natureza do Messias e a divindade de Jesus. É muito contexto, baseado em escritos muito antigos, inclusive, e coisas recentes, cruzamento de textos da primeira aliança com a segunda aliança, beleza. Mas o filho, ele reflete o pai. Jesus não tinha só o pai lá de cima, né? Tinha um pai aqui embaixo. Íntegro como ele, né? Então, quem que ensinou integridade nesse mundo aqui para Jesus? Tá entendendo? Uma família desestruturada? Você acha que Deus iria nascer numa família desestruturada? Se fosse só uma virgem solteira, né? Você acha que Jesus não conhecia quem era José e Maria? Que eram íntegros, não eram só descendentes de Davi, poxa. Tinha integridade, aquele homem era um homem de verdade, aquela mulher era uma mulher de verdade. Se a gente fosse considerar assim, vem da descendência de Davi, ele poderia ser filho de Davi, então. Tem outras 2 coisas que nós vamos colocar aqui. Na Bíblia tem outros 2 livros dos irmãos dele. Tiago e Judas. Pô, esse pai era um pai... Eu vou falar pro seu negócio, entendeu? Tem gente que fica aí se gabando, cara, meus filhos é pastor. Não, cara, o José, os filhos dele escreveram a Bíblia. Só foi Jesus. Os filhos dele escreveram a Bíblia, meu filho. Vamos respeitar esse homem. A gente tem que tirar. A gente não sabe nada sobre ele. Em cultura judaica, principalmente, muito pouco. Mas nós sabemos quando você lê o livro de Judas. Nós sabemos, Jesus é Deus, mas beleza. A humanidade de Jesus nós conhecemos quando você vê o cuidado que ele tinha com a mãe, com os apóstolos. Você lê o livro de Tiago,
o nível de responsabilidade desse homem. Você conhece José através dos filhos. E pra gente encerrar esse assunto, né, sobre Jesus, na verdade, o que o senhor falou. Da mesma forma que José não questionou, né, Maria só perguntou, não é nem por que eu tô grávida, é tipo assim, por que eu sou agraciada? O que a gente faz? Porque eu vou concluir dando a minha opinião. Eu acho que não conhecer Jesus é justamente isso. A gente quer questionar demais, mas das formas erradas. Né? Eu não questionava quem Jesus era. Eu questionava o Jesus que as pessoas me apresentavam. Entendeu? Não questiono quando eu leio a Bíblia. Na verdade, eu peço que ele se revele. Né? A gente busca nesse aspecto. Então, acho que a questão está muito nos questionamentos. Né? De novo, o normal que a gente vê, principalmente na academia, acredito com o senhor também, todos nós a gente abrir essa conversa. A maioria das pessoas fala assim, será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Mas por que disso? Mas por que daquilo? Parece que precisa de permissão pra fazer alguma coisa. Isso, porque o relacionamento é ali um convívio. Hoje eu falei com um amigo meu, que tá namorando já há 1 ano e pouco, eu falei, pega em casa mesmo. Eu falei assim, porque vamos dizer assim, fui construído pela minha esposa. O que eu via ela extremamente apaixonada por Cristo, ela realmente aquela visão de ia pro secreto dela, ela chorava, e eu não tinha aquilo. Mas eu sou naturalmente uma pessoa assim meio seco, vamos dizer assim, né? Não sou de chorar, de me emocionar, mas eu olhava aquilo e mudava. Ela aos poucos foi me mostrando o porquê que eu estava fora. Não é o que eu devia, né, seguir ou refazer. Ela foi me colocando num eixo. Então, dentro dessa questão de ser Cristo de verdade, na minha concepção, na minha opinião, é o fato da gente ficar questionando a pessoa errada. A gente quer questionar ele. Né? Jesus, por que disso? Por que daquilo? Por que eu nasci numa família estruturada? Por que a minha é estruturada? Ou, enfim, né? Pra onde eu vou? É a pergunta que você fala, não sabe felicidade? Mas perguntar se você tá salvo é uma outra congelamento das pessoas. Ficam preocupados, como que vai ser o apocalipse mesmo? É antes, depois, durante? O que é isso? E tem uns fazendo cagada e falando assim, que só Deus pode julgar ele. Exato. Eu vi esses dias, não te assusta não? Se esquecendo. Então a minha conclusão é, para conhecer Jesus de verdade, é questionar a pessoa correta, que não é ele. Né? E vamos dizer assim, e buscar conhecer dele, porque a resposta vem dele. Né? O pastor Léo já falou do silêncio, tem gente que fala assim, mas Deus está em silêncio. Gente, no silêncio ele fala. Nas dificuldades, esses dias eu falei com a Carla, eu falei assim, eu não tenho que me conformar com a vontade de Deus, eu tenho que me confortar nela. Então, às vezes ele está em silêncio, eu tenho que me confortar. Perfeita e agradável. Então, começando pelo Diógenes, assim, se fosse para você resumir, o que quem está nos ouvindo tem que fazer, ou continuar fazendo, ou buscar fazer, para realmente conhecê-lo de verdade? Esse Cristo que vai nos ensinar a ser homem, ser pai, servir da maneira correta, liderar também da maneira correta. E um exemplo, né? Acho que o primeiro passo é a maneira como eu vejo, é reconhecer a posição de pecador. Porque eu até falo dos meus alunos, a posição de pecador te coloca numa situação, desculpa o termo, de merda. E que quem tá literalmente na merda, ou no fundo do poço, não hesita em sair de lá se tiver uma luz. Então a gente coloca nessa posição e procura mergulhar e pedir essa presença, entendeu? Mergulhar nos estudos, estudar, meditar sobre essa palavra, contestar, debater com pessoas que estão estudando, não fazer uma verdade absoluta, entendeu? O que Deus quer da gente é um coração contrito, arrependido, mas verdadeiro diante dele. E se render a isso mesmo, pedir. Não é esperar do próximo, do irmão, gerar expectativa. Eu escutei um termo essa semana de um cara falando que estava congregando na igreja e fazendo tudo certinho, participando de grupo de jovens. O pastor lá foi pego adulterando. E ali ele afastou da igreja e está 10 anos longe da igreja. Ou seja, não depositar suas expectativas em pessoas. Buscar essa unidade sua com Cristo primeiro. E ela é individual. Você pode ser um cara casado hoje, você tem um entendimento de Cristo, sua esposa vai ter o outro entendimento. Mas quando a gente coloca Deus como centralizador, unifica, mais cedo ou mais tarde. Então, eu costumo falar que é buscar mesmo a experiência própria com ele, pedir isso. Entendeu? Em oração, e acho que é a única saída, né? Nem a melhor saída, é a única saída que nós temos. E você, Diogo? O que me traz, assim, que vai resumir bem tudo que a gente falou aqui, João 8, primeiro falar João 8,32, é o que a gente mais escuta, que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
O pessoal usa muito isso para você buscar conhecimento, para você poder buscar, de fato, conhecer ele. É o que a gente demonstrou aqui, que todo mundo começou primeiro. Começou, eu quero entender, eu quero ler a Bíblia entendendo, não estava buscando ele de verdade. Então a gente lê isso daqui e começa a viver isso, de buscar conhecimento para conhecer a verdade. Mas a gente esquece que, na verdade, é um e conhecereis a verdade. Então, na verdade, é uma consequência. A consequência do quê? João 8,31 diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, assim, primeiro você tem que permanecer. Primeiro você tem que crer nele. Primeira etapa. Depois você vai permanecer na palavra dele. E aí, verdadeiramente, não é ser discípulo, é verdadeiramente ser discípulo dele. E o ser discípulo dele não é só dizer que é, mas é agir como? Em ação, como discípulo dele. E aí, então, nós iremos conhecer a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade é Jesus. Então, o caminho é esse. Esse é o verdadeiro caminho. Se você não está sendo verdadeiramente um discípulo dele, não tem chance de você conhecer ele. E vale ressaltar também que, né, eu quero ser um discípulo, reconheci hoje, amanhã eu tô santo, não. É um processo isso aí. Exatamente. Conhecereis a verdade vos libertará, mas só se você verdadeiramente quiser. Ou seja, o verdadeiramente quiser... É possível você achar que é um discípulo e, na verdade, não está sendo. É o seu agir e crescer diante da vontade dele. Não é da noite pro dia. E um detalhe que para mim fez muita diferença, que faz sentido pros ouvintes aqui, que eu escuto pouco falar sobre isso. Mas todas as vezes que eu ouvi a voz dele, todas as vezes que eu senti ele falando comigo, todas as vezes que eu escutei a voz dele, eu estava calado e não falando. E muitas vezes a gente chega lá para poder falar com ele, a gente tem uma lista de pedidos, quase uma lista de compra do que a gente quer, do que a gente quer reclamar. E fala, chora e vai embora. E o tempo de relacionamento, de intimidade, não é só ler a Bíblia, e não é só fazer uma oração de pedidos e reclamar da vida. Mas eu vejo uma oração, o contrário disso. Mas um momento de devocional, para ele te ensinar a palavra, para ele te ensinar o que ele tem para mostrar para você ali. Porque hoje, o Gordon falou, tem várias Bíblias, e não adianta você ler só a Bíblia, porque mesmo você pegar a melhor das Bíblias, é sempre uma tradução, e tem um contexto, que é o que a gente pergunto muito pro pastor Léo, porque tem que entender o contexto histórico e o contexto cultural, senão você vai entender de verdade a Bíblia. Então, o que você tem que pegar da Bíblia é o que Deus tem para te mostrar. Então, não é ler a Bíblia por conta própria, é ler com o Espírito Santo te guiando, que ele escreveu. Ele vai te ensinar o que você tem que aprender naquele ponto ali. Por isso, toda vez que você lê a Bíblia de forma verdadeira, você vai entender algo diferente quando você está lendo a Bíblia. E aí, quando você busca a leitura da Bíblia dessa forma, e quando você tem um tempo de intimidade, de relacionamento, que é não de você ir lá e chegar e pedir um monte de coisa, mas de você ter a oração que você falou, inclusive, não estou dizendo que você não pode nem falar das suas dores, mas mesmo que você fale das suas dores, mas você fala que seja feita a sua vontade, porque você entende que ele tem uma visão muito maior do que a nossa. Eu sempre entendi o seguinte, quando eu entendi isso, eu passei a falar isso muito. Às vezes a gente fica querendo entender o que Deus está fazendo, só que a gente, na verdade, uma visão de nós para Deus é como se fosse assim, como se eu fosse uma criança que não quer ir para a escola e quer ficar brincando com os amigos. Mas, na verdade, eu tenho que ir para a escola porque o meu pai sabe que para mim é melhor ir para a escola porque lá no futuro vai fazer diferença. E isso acontece com a gente em relação a Deus. Eu tenho que passar por algum processo, eu tenho que passar por algumas coisas onde vão ser importantes lá na frente, onde ele já sabe, só que é muito mais poderoso que um pai para um filho, porque um pai para o filho ele tem uma noção, ele tem ele tem uma expectativa. Deus não tem expectativa, Deus sabe. Então quando ele tem uma certeza, né? Exatamente, não é nem uma convicção, ele sabe, é um fato. Então tudo que ele fez para nós, o que você ainda vai viver, que ele já te deu, ele já fez, é um fato já. Então, ele já está te colocando nos lugares, passando o que você tem que passar, vivendo o que você tem que viver, porque ele já sabe onde você vai estar, é um fato. Então, a gente tem que entender que a gente não tem que fazer as coisas do jeito que nós queremos, nós temos que entender aquilo que a gente está passando como algo que nós devemos aprender com aquilo. Se eu estou passando com isso, alguma coisa eu tenho que aprender aqui. Se eu estou repetindo alguma coisa na minha vida,
Talvez eu não aprendi ainda. Isso foi até tema de uma conversa nossa essa Muito semana. bom. Muitas das vezes o nosso imediatismo impede de enxergar o que Deus tem para nossa vida. Igual você citou, agora, final de ano, Natal, Ano Novo, todo mundo tem projeções. Por que 90% dessas projeções não acontecem ao longo do ano? Porque ela é abandonada por quem pediu essa visão. Ela não tem uma continuidade, ela não tem uma seriedade. Vou sair desse ponto aqui para chegar ali, ela se perde. Se perde porque fica só na vontade dele. Pegando um gancho aqui no Diogo, no final da palavra dele, né, que ele está falando, se você não realiza, né, você não, como é que foi mesmo que você falou, você está repetindo aquele erro porque você não aprendeu. Tem uma história que aconteceu no meados do século XV, que um grande filósofo judeu, Moshe ben Maimonides, conhecido como Maimonides, ele foi por um debate com um católico, um bispo católico. Só que naquela época precisava de ter uma autorização, porque senão quem perdeu o debate, por exemplo, se o bispo perdesse o debate, o outro ia ser preso. Então ele pede autorização para o rei. Aí beleza, aí o rei participa do debate. E eles estão falando de pecado. No final, o rei da Espanha chega para ele e fala assim: o cristianismo é melhor do que o judaísmo. Ele falou: por quê? Porque eu tenho uma amante. E toda semana eu saio com ela. E aí no final de semana, né? Eu chego com o padre, vou lá, me confesso e eu me perdoo. Você está me dizendo que quem arrepende não pode pecar de novo. Então, o catolicismo é melhor que o judaísmo. E a resposta dele foi a seguinte: é porque o judaísmo é uma cultura de homens que se arrependem de verdade. E não é uma cultura de meninos. Nós não podemos encarar a vida com Jesus como criança. Eu pequei hoje, me arrependo e peco de novo. Isso não é arrependimento. Segundo a Bíblia, não é. O pecado que você comete recorrentemente é um pecado não arrependido. O arrependimento, segundo o fundamento bíblico, é aquele que confessa as suas transgressões e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia, não é isso que o texto fala? Então, você alcançou o perdão do seu pecado quando? Isso é um ensino muito errado dentro da igreja. Nem que confessar seu pecado, hoje é o dia da ceia, confesse seu pecado. Toda semana, todo mês o camarada confessa o mesmo pecado. Entende? Só que a Bíblia diz que quem alcança misericórdia é quem confessa e deixa. Eu não posso ter uma vida com Jesus de pecados recorrentes. Eu vejo isso muito, principalmente nos caras mergulhados em pornografia. E o cara vai lá, confessa esse pecado, amanhã eu caí de novo. Exato. Aí eu caí. Já cuidei de pessoas. Eu fui convidado a retirar de um grupo ontem porque eu passei essa visão aí. Pecado arrependido, confessado, vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Eu caí, então não arrependi verdadeiramente. Não arrependi. Porque se você estudar sobre Deus e estudar sobre Jesus, o tempo inteiro é consciência e decisão. Se nós estamos recorrentes na mesma prática, infelizmente, você que está nos ouvindo aqui, você não se arrependeu. Ah, pastor, você está me julgando? Estou. Alguns ainda dizem: mas eu sofro, né? Pedir perdão. Julgando você pelas suas próprias atitudes. Quando um criminoso ele é julgado pelo juiz, ele é julgado pelo aquilo que ele é ou pelo aquilo que ele fez. Nós temos que sair desse lugar filosófico, pessoal. Sim. Entende? Quando um criminoso, vamos supor lá, o cara é um assassino, chegou na frente do juiz, o juiz vai falar assim: você é um caboclo tão bom, né? Olha o seu pai, sua mãe. Não, ele vai julgar o cara pelo que ele é ou pelo que ele fez? Vai julgar pelo que ele fez, poxa. Qual que é o julgamento dele? Você assassinou o fulano. Todas as provas corroboram que você é o cara. Tem testemunha, tem vídeo, e tal, é indiscutível, tem as suas digitais na arma. Tá entendendo? Então, mas você não pode me julgar, eu não queria fazer isso. Não, o seu sentimento é outra história. O julgamento é pelo que você fez. Então, se nós estamos cometendo pecados recorrentes, meu irmão, eu estou aqui para te julgar? Sim, infelizmente. Porque eu julgo a mim mesmo. E esse julgamento não é de maldade, porque eu sou melhorzão, não. É porque é por amor. É por amor que a gente julga. Entende? Se você quiser, eu cito todos os textos para vocês antes de vocês escreverem aí depois. Eu preciso de cor também. Mas aqui não é um dedo em riste e não é uma acusação, um chamado para o arrependimento de verdade.
Porque quando Jesus olhou para a prostituta, ele olhou para ela e falou, vai e não peques mais. Entende? Quando ele curou os enfermos, vai e não peques mais. Por quê? Porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Não é possível viver uma vida com Jesus com recorrência de pecado. E como é que eu vou trazer isso mais profundo dentro das Escrituras? Tiago 2, é só ler. Mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar a minha fé através daquilo que eu faço. É isso que Tiago vai dizer. É isso que Lutero não conseguiu entender essa carta, quis tirar o livro de Tiago da Bíblia, dizendo que Tiago era um livro de palha, que a fé estava voltada dentro de uma estrutura, que a fé não podia estar ligada a obras. Eu li uma citação disso por que eu gostei muito. Ele falava com relação a medir a fé, né? E como sentir essa fé tão forte assim? Aí ele faz uma menção assim, qual a tua entrega? Exato. A fé é o que você faz, gente. O querer é diferente do que você está entregando. O querer pode ser só uma coisa do seu ego, do seu egoísmo. Agora, o que você tem feito para isso? Qual a dimensão da sua entrega? A fé, gente, é o que nós fazemos. Não, a fé me impulsiona a fazer. Não. A fé é o que você faz. A fé é aquilo que você faz. Entende? Você ama Jesus? Então ande segundo o amor. Entende? Você ama Jesus? Então tudo que você pratica, ama o próximo. Por exemplo, eu tenho um costume na minha casa. Eu sempre tenho uma cesta básica dentro do meu carro. Sempre tem alguma coisa. E quando a gente vai sair e não tem nada, as crianças já falam, não temos nada. Já avisa o estoque. Não temos nada. Por quê? Porque a gente passa na rua, tem uma pessoa para ser amada. Tá entendendo? Tem uma pessoa para ser amada. Isso é insignificante. Mano. Pode ser para você que não está sentindo falta de comida. Entende? Mas quando eu me disponho a alimentar alguém, por exemplo, na esquina da igreja da minha filha lá em Goiânia, em Fortaleza, né? A igreja fica na rua, no final tem um pessoal que está começando a fazer um cabana ali na rua. Vazão ali. A gente para. Quando eu paro o meu carro lá, já cerca o carro. Por quê? Sabe que tem coisa. Virou esperança. Sabe que ele tem uma fonte. Sabe que tem coisa, tá entendendo? Eles conhecem. Eu nunca falei de Jesus para eles. Mas já tá na hora. Eu falei para minha esposa. Já tá na hora da gente falar de Jesus para esse pessoal. Sabe por quê? Porque eles já entenderam Jesus através daquilo que eu faço. Tá na hora da gente sair da filosofia evangélica. O nosso problema... Sabe por que o nosso Jesus... Sabe por que o nosso Jesus é tão medíocre? Ele não tem... É fraco... E fica brigando com Satanás todo dia, né, no dualismo. É porque o nosso Jesus ele não é prático, ele é filosófico. E Jesus é um homem, desceu. O que a Bíblia diz? João 1:1. No princípio era o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é filosofia. Jesus não é filosofia, ele fez carne. Eu não lembro qual que é o texto agora, é o texto de 1 João, que João vai dizer o seguinte: nós vimos, né? Nós tocamos nele. Entende? Não era filosofia. Uma coisa que eu acho muito interessante, visto do que você falou aí, é acessar as escrituras e estudar, mas agir. Exato. A gente vê muito debate em rede social aí, deles falando de fé, falando tal, mas isso daí de ver o irmão lá no fim da rua, lá próximo à igreja, lá, na condição de fome, e interceder, ser esperança para ele, perdoar ele, sem julgar ele, servir o seu próximo. Entendeu? Eu conheço uma galera que, para discutir de Bíblia aqui, quase vai nos tapa. Exato. Mas o irmão da rua dele tá passando necessidade, ele passa no carro dele com o ar-condicionado ligado. Ó, e a verdade é o que Cristo meu conselho falou, né? seria esse, pra gente, só pra fechar aqui sai da filosofia, meu irmão. Participação. Sai da filosofia. Esse grego que invadiu as escrituras, larga disso. Sabe, o panteão dos gregos tá cheio de filósofos. Jesus não é poético, né? Não. Oriagem, oração. Jesus não era filósofo. Jesus era o homem da verdade. É a ponto de chegar a dizer, eu sou. Como que ele se apresenta para Moisés? Na sarça ardente. No hebraico é Yeh, no aramaico é Enaná. Né? Então, quando ele vai lá para João 14, ele diz o quê? Enaná. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que serei. Eu serei o que sou. Eu sou o que eu faço. Então é isso que significa o termo. Então o que ele está dizendo? O caminho, a verdade
e a vida. Então, aquela mesma sarça que um dia estava queimando. Olha como que isso é poderoso, pessoal. Aquela mesma sarça que um dia estava queimando diante de Moisés, agora ela está de pé. Diante de uma multidão, dizendo: eu sou. Agora eu tenho forma. Agora eu sou carne. Toque em mim. O que ele falou para não sei se o nome do apóstolo duvidou. A gente usa isso até como verbo. É verbo, não? A gente usa como ditado, né? Nossa, Tomé. Tomé. Toque em mim. Põe a mão no buraco da minha mão. Tá entendendo? Antes ele era uma chama no deserto, queimando numa sarça e não a consumindo. Agora ele está dizendo: toque em mim. João disse: nós tocamos nele. Então esse é o evangelho que vai mudar. Esse é o Jesus que vai mudar. É o Jesus que as pessoas podem tocar. As pessoas tocam em você e falam assim: cara, toquei em Jesus. Ele é de verdade. Entende? As pessoas precisam tocar em nós, cara, como se estivesse tocando no Messias. E aí eu volto para um contexto dos sábios de Israel que diziam o quê? Cada um precisa encontrar o Messias dentro de si. Tá entendendo? Você tem que encontrar o Messias dentro de você, cara. Por quê? Porque todos os dias vai bater na sua porta alguém procurando por salvação. E se o Messias que você tem é só uma filosofia, ele vai sair de lá perdido. Agora, se você pode comprovar, através das suas ações, das suas experiências, daquilo que você é, da sua intimidade e do seu conhecimento, então vai ter festa nos céus. Porque um pecador se arrependeu. Então esse precisa ser o nosso ponto de conhecimento do Messias. E o meu conselho é esse: cada um procure o Messias dentro de você, meu querido. E se deixe tocar, como Jesus se deixou tocar. Nós não somos super-heróis, nós precisamos ser tocados, as pessoas precisam tocar em nós. Para ver que nós também cometemos pecados, que nós também somos de carne e sangue e somos sujeitos às mesmas provações, como o livro de Hebreus diz. Né? Homens comuns sujeitos às mesmas provações, mas que decidiram ser incomuns na sua geração. Não tinha como a gente não fechar de uma maneira tão excelente, né? Fazendo rapidamente duas comparações, somos imagens e semelhança dele. E ao mesmo tempo Paulo fala: olha, pode me imitar, porque eu imito a ele. Exato. Então acho que para a gente conhecer esse Jesus de verdade é ter a consciência que eu posso virar pro Diógenes, pro Diogo, pro Léo e falar assim: se vocês quiserem, tiver perdido, pode me imitar. Porque ter essa consciência, ter a masculinidade ou, né, a feminilidade, porque tem mulheres também, é você poder dizer: eu imito ele. E esse homem aí que falou isso aí, ele escreveu uma coisa que o Diógenes está citando desde o começo. A Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele escreveu: fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio para salvar os pecadores, dentre eles o pior sou eu. Isso. É isso, meus amigos. Obrigado por esse tempo. Não sei quanto tempo foi, acredito que talvez um pouco mais de uma hora. Mas, né, a gente acho que deu para apresentar aí algumas, não opiniões e nem visões, né, alguns conceitos. Que todos aqui somos membros de um mesmo corpo, temos a mesma cabeça, né, somos guiados pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. É isso. Muito obrigado. Isso aí, muito obrigado, senhores. Próximo. Muito bom, foi muito divertido. Na próxima estaremos juntos aí. Vamos falar de Jesus.